licença. Fique à vontade. Obrigado. Todo seu. Estamos ao vivo. Então, mais uma vez, boa noite a todos nós. Queria começar contando algumas histórias. Uma é do contato da Vânia, quando eu falei com ela. Quando ela me mandou mensagem, eu vi só a foto. Boa noite, Igor. Se era boa noite, bom dia, sei lá o quê. Eu vi aquela foto e falei, quem é essa pessoa? É a Sandra Nemberg? Ela me parece com a Sandra Nemberg. Será que alguma... Será que já chegou aí? E aí eu reencontrei, eu esqueci seu nome. Reencontrei Paula, eu a vi no lançamento do livro, né? Lá na Feira Literária Jacarepaguá. E a terceira é que eu não conhecia a casa, né? E aí eu falei assim, eu moro na Taquara. Só que Uber para cá não tava, aceitava, cancelava. Acho que é por conta do trânsito, tudo parado. Tá bom. O negócio é pegar o ônibus. Peguei o 341. Aí fiquei pesquisando como que eu faço. Falei, eu acho que o ônibus não passa na porta, o que que eu vou fazer? Aí falei, vou descer ali, vou descer na Jeremari e vou pegar alguma rua. Aí eu tenho uma cabeça minha assim, meio esquisita, assim, qual é a rua que é menor? Se eu seguir pela Araguaia direto ou se eu for pela outra? Falei, então vou descer lá, vou pegar um Uber, vai ser rápido, tudo bem. Peguei 3 Uber, aceitaram, depois cancelaram. Meu misericórdia. Aí eu tava ali perto do outro, ali a Três Rios. Falei, então tá bom, o negócio é entrar na rua Xingu, né? Aí comecei a andar, eu tô vendo um negócio tô andando na rua, tô vendo um negócio lá na frente. Falei, não é aquilo que eu tô vendo, não. Vou continuar. Não é aquilo, deve ser lá. Aí continuei andando, falei, não é isso que eu tô vendo. Eu falei, Jesus Cristo, aí era a ladeira, né? Aí é engraçado que o desespero deixa a gente meio cego, né? Logo depois eu vi a escada. Quando eu vi a escada, eu aliviei. Eu falei, pelo menos eu não vou precisar me pendurar. Aí peguei a escada e estou aqui. O calor passou, o frio passou. Cheguei aqui bufando. E o tema de hoje é outra vida possível. E eu acho que a gente vai sendo preparado desde sempre, né? Tanto quem vai falar quanto quem vai ouvir para o tema. Mesmo que a gente não saiba o tema, a gente vai sendo preparado para refletir sobre o que vai ser falado aqui, né? E quando eu pensei nessa palestra Outra Vida Possível, essa palestra é uma palestra que eu já dei 1 milhão de vezes. Eu sou Igor, sou do Cefac, na Taquara, na Estrada do Pau da Fome. Quem quiser ir lá fazer uma visita. E eu fiquei pensando sobre o que é uma outra vida possível dentro desta vida possível. Porque pensar outra vida possível daqui a não sei... E as vidas possíveis dentro desta encarnação, né? E aí eu sempre gosto de começar essa palestra falando de um homem que tinha... Eu posso pendurar isso aqui? Não. Posso? Também? Ah, tá. De um homem que ele tinha um grande sonho. Ele tinha o sonho de ser poeta. Só que ele tinha uma vida muito normal, muito comum. Ele era carteiro. Ele queria mudar de vida, ser poeta. E sempre quando a gente quer mudar de vida, ou quando a gente quer aprender algo, a gente procura alguém mais experiente, né? E esse homem vai procurar quem? Um poeta, né? Ele procura um poeta para aprender. E ele pergunta para esse poeta chamado Pablo Neruda, o nosso poeta chileno, né? Estou falando do filme O Carteiro e o Poeta, né? Um filme da década de 90, da época daqui da leitura que foi feita. E esse carteiro chamado Mário, ele procura esse poeta para perguntar o que eu faço para ser poeta. E Pablo leva, caminhando para ele, e fala assim, você começa a caminhar pela margem, pela orla, e espera. E elas virão, as metáforas. Ele fala, mas para ser poeta só preciso fazer isso? Andar pela margem e esperar que a poesia virá? Ele é isso. E a gente percebe que Mário fica um pouco decepcionado com essa
resposta do poeta? Porque na cabeça dele, ele como tinha uma vida muito comum, um emprego muito comum, como ele não sabia o ofício de poeta, mas queria ser poeta, o que ele faz? Ele imaginava que ser poeta, fazer poesia, era algo assim de outra, sabe, de outro mundo, outra dimensão, de outra esfera. E quando ele percebe que para ser poeta é algo tão comum, é apenas você observar a vida, né? Observar aquilo que está à sua volta, porque é disso que a poesia fala. A poesia fala do real, né? Poesia fala daquilo que está à nossa volta, né? A Adélia Prado fala que a poesia fala da formiga, da pedra, fala da pedrice da pedra, daquilo que é tão normal para a nossa vida. E muitas vezes, quando a gente deseja fazer algo de diferente, a gente coloca muitos empecilhos. Empecilhos esses, ou para a gente não realizar, a gente quer muito ter alguma coisa, mas a gente coloca outros para não realizar, ou a gente acha que aquilo é muito difícil, apesar de querer muito. E eu lembro aqui de uma passagem bíblica, que é o encontro de Jesus, que na verdade é o encontro do jovem com Jesus, o jovem rico, quando ele chega até Jesus e pergunta: mestre, o que é preciso fazer para ter a vida eterna? Ou para entrar no reino dos céus, né? E Jesus fala: é muito simples, observe os mandamentos. E o que ele responde? Quem lembra? Ah, isso eu já faço. Ah, Jesus, tu já faz? Então você vai lá, vende tudo que é teu, dá aos pobres e me segue. E o jovem sai muito entristecido dali, naquele momento, daquele encontro com Jesus. Porque ele também imaginava que para entrar no reino dos céus, deveria fazer coisas extraordinárias. E quando ele percebe que é apenas ser gente, né? Ser humano com os humanos, né? Consolar os que sofrem, tudo aquilo que Jesus vai nos dizer em Sermão da Montanha, ele vê que aquilo é tão fácil, entre aspas, que ele não está preparado para largar aquilo que dava comodidade para ele. E a gente pode substituir toda essa riqueza desse jovem rico por tantos tesouros que a gente coloca na nossa vida e que são empecilhos de nós buscarmos sermos pessoas melhores. Porque essa que é a proposta do Cristo do Evangelho, né? Não é criar asa, sair voando, nada disso. É sermos pessoas melhores. E nós colocamos tantos tesouros, e o que Jesus fala? Onde está o seu coração, lá está o tesouro. Né? Ou onde está o seu tesouro, lá está o teu coração. Não importa. Aquilo que a gente dá importância é aquilo que vai nos ajudar a seguir em frente, a parar ou dar marcha ré. Mas nós sabemos que a nossa doutrina, graças a Deus, é uma doutrina que vai nos orientar e nos dizer que espírito não dá marcha ré, ele pode até estagnar, mas ele segue em frente sempre, né? É o que nossos benfeitores espirituais vão nos dizer lá no livro dos Espíritos. E Jesus, quando fala para esse jovem, ele percebe que existia um desejo muito grande nesse jovem, só que ele não é capaz de deixar tudo aquilo que dava comodidade para trás. E a gente pode trazer isso para a nossa vida, porque o Evangelho é sempre atual. O que é aquilo que nos prende e nos limita e nos impede de sermos pessoas, vou usar aqui uma palavra bem, melhores? O que nos impossibilita, né? Aí é o meu patrão, é o meu colega de trabalho, né? É alguém da minha família. Mas, na verdade, o primeiro empecilho, geralmente, pelo menos comigo, sou eu mesmo. Eu sou o primeiro empecilho de seguir em frente. Que a gente coloca tanta coisa na frente. Ah, hoje não dá, igual hoje. Hoje, friozinho, chovendo. Se eu não fosse dar palestra, nem sei se eu estaria aqui hoje. A gente vai colocando tanta coisa, né? Ai, hoje eu vou ficar vendo televisão. Hoje eu vou ficar. Aí aquilo passa, você vê que você não fez nada de produtivo.
durante aquele tempo, né? E Jesus, quando propõe isso ao jovem rico, a gente fala assim, porque ele era rico. Mas a gente tem tanta coisa que a gente coloca importância, a gente não é capaz de largar aquilo. Que muitas vezes são falsas muletas, né? Você acha que aquilo que está te dando base, se você tirar aquilo, você vai cair. Na verdade, é aquilo que está te impedindo de seguir em frente. Né? São correntes, são chumbos que estão te prendendo ali. E aqui, eu sempre gosto de lembrar também uma companheira espiritual, foi dia dela há pouco tempo, Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Dia 1º de outubro, Teresinha de Lisieux, uma jovem francesa que tinha um desejo ardente de ser freira, só que ela não podia por conta da idade. E ela tem a ousadia de ir até o Papa, fura a fila e pede autorização ao Papa para se tornar freira carmelita, porque as irmãs já eram, 2 irmãs dela já eram freiras, e ela consegue a autorização do Papa. Com 16 anos ela entra para o Carmelo. E o grande sonho dela ao se tornar carmelita era ser missionária. Ela não queria ficar lá dentro rezando, rezando. Só que muitas coisas a possibilitavam de ser missionária. Missionária nos moldes como a gente imagina. Né? Primeiro, ela era uma jovem. Segundo, ela era uma mulher. Naquela época da França, andando por aí sozinha, fazendo missão. E terceiro, ela tinha saúde muito debilitada. Né? E ela acaba se tornando missionária dentro do convento. Fazendo o quê? Orando por todos aqueles que necessitavam. Né? E ela tem um livro, na verdade, Carmelitas escreve o seu diário, né? A sua história de vida, e o livro dela, que depois foi publicado, chama A História de uma Alma. E tem coisas muito interessantes que ela vai falar. Por exemplo, ela diz que passou esse período que ela viveu no convento, ela viveu aquilo que ela chamava de aridez espiritual. Aquela vida, apesar de ela querer muito, e muitas vezes ela não via sentido naquilo. Aquela vida espiritual dentro do convento era seca, não produzia vida dentro dela. Mas tem um momento que ela fala que se ela tivesse, ela falava assim, espero tudo do bom Deus. E ela disse, eu estivesse costurando um tecido e tocasse o sino da capela, eu parava a costura naquele momento e ia fazer as orações, mesmo que eu não quisesse. Porque apesar de muitas vezes não viver a fé, ela estava vivendo as obras da fé. E aquilo a alimentava. E ela relata um episódio assim que ela entrou com 16 anos no convento. Todo lugar tem trote, pelo convento. E ela começa a ser testada por várias irmãs mais velhas. E ela conta, ela não dá a identidade, de uma irmã, que ela era uma irmã muito difícil, e todas as irmãs muito ficavam afastadas dela. E ela conta que num dia ela estava lavando roupa no tanque, e essa irmã chega com um monte de roupa, e pá, joga aquele monte de roupa, e o que acontece? Ela toma um banho de sabão. E a irmã fica olhando para a cara dela, esperando o que ela vai fazer. E ela não fala nada. E a irmã vai embora, mas ela volta e pergunta, você não vai falar nada? Ela, não vou falar nada não. Mas por quê? Ela fala assim, porque eu vejo Jesus em você. Como disse, isso é um tapa sem mão, né? Ela esperava que Teresinha perdesse a paciência ali. E Teresinha responde isso. Eu vejo Jesus em você. E essa é a proposta do Evangelho quando nos propõe uma outra vida. Uma vida deste mundo. Quando fala, eu era lá do mundo. Não, a gente está no mundo. A gente está no mundo com todas as coisas boas e as coisas não tão boas, todas as intempéries. Né? E o que a gente faz? Será que a gente vê mesmo Jesus no outro? Às vezes é difícil amar o nosso próximo mais próximo. Imagina o outro que eu não conheço. Imagina aquele que está me testando, né, em todos os lugares.
Não sei aqui, mas lá no Pau da Fome, até na casa espírita, tem colega que testa o outro. Não sei como é. Tem, porque nós somos seres humanos. Porque a gente imagina assim, ele é espírita, ele é um ser evoluído, deve andar flutuando assim lá dentro. Quem está aqui é quem está mais comprometido. Se tiver alguma mediunidade assim mais aflorada aí, mano, se ele ouve, está comprometido. Se ele ouve e vê, mais ainda. Então, porque a mediunidade nos é dada para quê? Primeiro, a gente tem algum comprometimento que a gente precisa resolver aqui nesta vida, né? E não sou isso que isso não sou eu que estou falando, né? A nossa doutrina que nos ensina isso. Então, nós que já tivemos algum tipo de despertar para isso, nós já demos alguns passos, né? E tem gente que acha que precisa fazer coisas extraordinárias. Se antes alguém falava comigo, eu gritava, eu já não grito, já está ótimo, já deu um passinho. Eu bufava, já não bufo, está ótimo. Eu batia na mesa, no bato, tá. São pequenas coisas que a gente vai juntando até o bônus hora, né? Para que a gente possa ser esse homem novo, essa mulher nova que Jesus nos propõe. E aí a gente lembra de Paulo, que ele vai dizer tantas coisas interessantes, e uma delas é aquilo que todo mundo conhece de cor salteado, que é, muitas vezes eu não faço o bem que eu quero, mas eu faço o mal que eu não quero, né? Porque a gente não consegue conter, muitas vezes, os nossos impulsos. E o bem, a gente coloca muitas coisas no meio do caminho para não praticá-lo. E aí eu lembro de Terezinha, que morreu aos 24 anos, com tuberculose, e a última frase dela foi: meu Deus, eu vos amo. E foi. Cumpriu. Fez o seu papel aqui na Terra. E aí a gente vê aquilo também que a nossa doutrina nos explica, né? Lá no Livro dos Espíritos, que maturidade, e Leon Denis vai retomar isso, né? Maturidade espiritual. Joana de Ângeli vai falar sobre isso, que não tem a ver com idade. A gente viu a criança, ai que linda, nasceu ontem, mas ali está às vezes uma alma mais velha que a gente. Então a maturidade, o despertar, não tem a ver com a idade, tem a ver com algo que você vê e que vai mudar a tua vida. Né? Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei das minhas retinas fatigadas. São pequenas coisas que acontecem no meio da nossa vida que vai mudar. Né? Como os discípulos de Jesus, que houve aquele homem e vão deixando tudo para trás. Vem e segue-me. O cara vai, levanta, tá lá, contando moeda e vai com ele, sem falar nada, porque ele vê sentido naquilo. A gente deu sorte, Jesus não chama mais ninguém para morar junto. Já pensou? Big Brother, todo mundo morando junto. Não ia dar certo, não. Não ia. Porque lá aqueles que viveram com Jesus não dava certo. Com ele, junto já não dava. Quando ele foi, aí piorou a situação. Começa as divisões, né? A gente vê isso lá nos Atos dos Apóstolos. Aí chega um cara que primeiro era perseguidor e depois quer se tornar um da gente, Paulo, né? E começa aquele cisma entre Paulo e Pedro. Então são coisas que a gente percebe que se aqueles que conviveram com Jesus tinham as suas dificuldades, a ponto de Jesus falar, né? Até quando eu vou ter que aturar vocês? Procura lá no Evangelho. Ele perdia a paciência com essas pessoas. Porque, apesar de estar ali, eles não estavam totalmente preparados para aquilo. Porque tem uma coisa chamada maturidade da alma. E tem uma coisa que Leon Denis vai falar naquele livro O Problema do Ser e do Destino, que ele vai falar que o grande mecanismo da alma é a vontade. Vontade. A gente precisa trabalhar a questão da vontade dentro da nossa alma. E a vontade a gente usa para tudo, gente. Para tudo. Se não trabalho a vontade,
para algo que vai me ajudar a ser alguém melhor, eu estou trabalhando a minha vontade para alguma outra coisa. Porque a gente acaba terceirizando as nossas responsabilidades. Alguns colocam a culpa no diabo, né? Mas espírita coloca a culpa no obsessor. É ou não é? Ah, eu estava assim porque... A gente coloca a culpa em alguém, porque a gente não assume, né? Alguém estava comigo ali e me fez fazer aquilo. Alguém. Os espíritos, coitados, eles têm tanta coisa para fazer, inclusive aqueles que estão precisando de luz. Quem trabalha aqui, aqui tem reunião de desobsessão? Quem frequenta desobsessão vê. Já teve, né? Aí você vê, você tá lá dialogando com o cara, com o espírito. Aí você fala, por que você tá com ele? Eu tento sair da casa dele, mas ele que me chama. É a gente que atrai, gente. É a gente que atrai. Ou tem alguém que vem, vai ao centro espírita e fala assim, não vou mais lá não, aquele lugar pesado. Não lembra de quantos tu veio e deixou aqui para ser tratado, né? Porque a reunião pública também é uma desobsessão, como que fala, coletiva. É uma desobsessão coletiva, né? Quem dizia isso, que diz nos livros, é o altivo, né? O seu altivo do CELD, né? Que a reunião pública é uma desobsessão coletiva. Então, todo mundo trouxe coleguinha aqui para se tratar, não veio sozinho, não. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que a gente coloca a culpa sempre no outro também. A gente não consegue assumir a responsabilidade da nossa vida. E eu queria trazer aqui um termo que a Joana de Ângeles sempre usa, que é a questão da reforma íntima. Reforma dá trabalho. Reforma da casa dá trabalho. Reformar a casa, morando na casa, dá mais trabalho ainda. A casa, essa casa aqui. Agora imagina a casa interior, né? Porque quem já fez reforma em casa sabe que aquela poeira fina, ela vai ficar ali. Você pode fazer a maior faxina que for. Vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, você ainda vai encontrar aquela poeira em algum canto, você vai encontrar. Nem que seja na fresta da lâmpada. Algum resquício fica da faxina, da reforma, daquilo que ainda não foi. E fica. Na alma é a mesma coisa. A gente mudou. Mas sempre fica algo que a gente precisa melhorar, né? Que a gente precisa modificar. E quando a gente percebe que essas 3 pessoas, o jovem rico, o carteiro lá, o Mário, do filme, e Terezinha, cada um estava dentro de uma realidade de vida, dentro de uma realidade social, dentro de uma época, mas cada um buscou uma mudança de vida para si a partir de uma coisa chamada desejo. Eles tinham desejo de mudar e cada um deles trabalhou a sua vontade para conseguir alcançar aquilo. Os hindus são muito sábios, né? E eles têm livros maravilhosos. Um deles é o Uttara Gita, que significa o último canto. Vai contar a história de um príncipe chamado Príncipe Arjuna. E esse príncipe, ele tem um grande desejo: não nascer mais. Ele queria que aquela fosse a última encarnação dele. E ele vai perguntar a Krishna, que é um deus, é uma, né? Krishna, ele se apresenta como Deus, mas ao mesmo tempo ele é humano. É uma coisa muito complexa lá para a tradição hindu. E ele pergunta para Krishna o que é preciso. Ele pergunta assim, o que eu preciso fazer para não nascer mais? Ele já estava velho, já não queria que aquela fosse a última. E Krishna, como sempre, não dá uma resposta direta para ele. Ele responde com uma alegoria para que Arjuna possa refletir sobre aquilo. E Krishna fala para ele assim: a barca
quando é utilizada para levar alguém para o outro lado da margem, depois que esse alguém chega do outro lado da margem, ele não precisa mais usar a barca. Ele não precisa mais levar aquela barca nas costas. E o que Krishna estava querendo dizer com isso? A gente carrega muitos fardos ao longo da vida, né? Cada um tem uma barca aqui. Cada um sabe da sua barca que a trouxe aqui, né? Nesse momento, nessa vida, né? Neste dia, nesta hora, neste minuto. E o que a gente faz com a barca da nossa vida? A gente usa muitas vezes essa barca, que ela nos transportou, mas aquilo, ao longo do tempo, acaba sendo o quê? Um peso. Eu não preciso mais daquilo. Deixa aquilo para trás. Você agora vai seguir, não mais dentro de um rio, você vai seguir andando. E se a gente passa carregando esse peso, a gente não se perdoa também. E quando a gente quer mudar a nossa vida, a autocura, né, o auto-perdão é algo muito importante. É muito difícil. Se é difícil perdoar o outro, é muito difícil perdoar-se a si mesmo. Porque eu me conheço em todas as esferas. Né? E se a gente não se perdoa, o que a gente faz? A gente perde, a gente não cria coragem e a gente perde o ânimo de seguir em frente. E aí, no livro dos Espíritos, o que eles dizem sobre a reencarnação, o momento do processo reencarnatório? Que o Pai nos coloca um véu. O Pai coloca um véu do esquecimento para que a gente não precise lembrar das vidas que passaram. Porque se é difícil, se a gente acha que essa vida está ruim, as anteriores estavam piores. Eu sempre falo que a gente é sempre a melhor versão de nós mesmos em qualquer momento. Então, isso é uma bondade da espiritualidade, né? Isso é um ato de misericórdia da espiritualidade para que a gente possa seguir em frente. Ah, porque na outra vida eu matei minha mãe com uma espada. Essa história de ficar procurando vida passada foge que é furada. A menos que a própria espiritualidade, né, queira que nós saibamos disso. Muitas vezes, isso faz parte da mediunidade, né? De saber as minhas vidas passadas e as vidas dos outros, mas isso também pode ser muito perigoso. A gente vê lá os mensageiros, né? Não lembro mais o nome daquele rapaz, que ele nasce com essa mediunidade, mas ele passa a usar a mediunidade para algo que não era da caridade. Ele passa a usar aquilo para se corromper e corromper os outros. Né? Isso está nos Mensageiros, o livro, não o filme. Tem que ir lá no livro para ler. Então, a gente percebe o que, dentro de todas dentro dessas reflexões, que cada um tem que tomar conta da tua vida, primeira coisa, que é muito difícil. A gente toma conta da vida do outro. Comeu salgadinho de calabresa, vai dar passe ali agora. Não pode. Toma conta da vida do outro, e a tua tu não toma. É muito difícil, porque a gente quer viver a vida do outro. Se a gente parasse para refletir que a gente tem tanta coisa para fazer dentro de nós mesmos, ou querer ajudar o outro, mas a gente fala apontando muitas vezes. Né? E quando eu olho para dentro de mim, eu passo a ver que tem muita coisa que eu preciso mudar. E só eu posso mudar. Por mais que nós tenhamos pessoas que nos ajudem, só eu. Não é o médium, não é o psicólogo, o terapeuta, nada disso. Tudo isso é importante para a vida. Mas só eu tenho poder sobre mim. A Clarice Lispector, uma escritora, tem um romance chamado Água Viva. Tem uma frase linda que ela fala assim: eu sou mais forte que eu. Nós precisamos vencer a nós mesmos. Sermos mais fortes que nós mesmos para sermos nós mesmos. Parece conversa de doido, mas é isso mesmo, né? Para seguir em frente. E aí, tem um livro chamado Jesus no Lar,
ditado pelo espírito Ney Lúcio, né? E é uma psicografia do Chico Xavier. E é muito interessante. Então, o livro é Jesus conversando no lar de Pedro, né? E Jesus faz uma pergunta para Pedro assim. Pedro, eu botei água no bebê. Faz uma pergunta assim, Pedro, o leite puro deve ser colocado dentro de onde? De uma talha suja ou de uma talha limpa? Assim? Aí eu fico imaginando o Pedro com essas perguntas de Jesus. Ele assim, pergunta idiota, tolerância zero. Mas é tão. Jesus vai no simples, no óbvio. E Pedro fala, na talha limpa, obviamente. Mas Jesus está falando, que leite é esse? Que talha é essa? É o leite, a talha do nosso coração. E Jesus explica, né? Se eu coloco o leite numa talha suja, o que vai acontecer? Vai azedar, vai mofar, vai estragar. E a talha do nosso coração? A gente está o tempo todo limpando, lavando, passando uma esponjinha ali com detergente neutro, para não deixar cheiro, tudo isso. Para que esse leite, que leite é esse? Aquilo que nos nutre. É a mesma água que Jesus promete para aquela moça lá na beira do poço, né? Para a samaritana. Ela está lá num dia comum da vida dela, para pegar água para fazer seus afazeres, e chega um homem que ela nunca viu, começa a falar um monte de coisa da vida dela, e chega um momento, trocando miúdo, não é bem assim, mas ela fala assim para ele, tudo bem, mas você não vai deixar eu pegar água aí? Não, eu tenho que fazer minhas coisas. E ele responde para ela, mulher, se você soubesse da água que eu tenho, tu mesmo me pedirias. E ela fala, então dá-me dessa água. E que água é essa? Essa água que nos purifica, né? Essa água que nos lava por dentro. É a água do esclarecimento. É a água que a nossa doutrina nos oferece sempre, que é conhecer-se a si mesmo, que é muito difícil. Está lá no oráculo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. E muitas vezes a gente não quer se conhecer, porque é difícil, é chato, é ruim, eu não quero olhar no espelho, né? Narciso acha feio aqui no espelho, né? Ou eu só quero ver a minha parte bonita, a parte da minha sobrancelha que é meio torta, eu não quero, né? O furinho que tem aqui no meu rosto, eu quero a perfeição, mas eu sei que eu não sou perfeito. Então, eu estou idealizando uma pessoa que não existe. Então, eu preciso partir da minha realidade. O que eu posso fazer a partir daqui? A partir daquilo que eu tenho, né? E Jesus, nesse livro, Jesus no Lar, ele também vai dar... existe um capítulo chamado A Lição da Semente. E Jesus vai falar que a semente, para chegar, né, para se tornar um fruto, um ramo, que seja, primeira coisa, ela precisa romper-se. Depois, ela precisa um trabalho de tentar romper a terra e continuar, não perder para seguir rumo ao céu. E no final, Jesus fala que nós, né, que já temos algum tipo de esclarecimento, precisamos ajudar a acordar as sementes, tantas sementes que ainda estão adormecidas no solo. É um trabalho que a gente muitas vezes não quer. Mas ele fala que muito foi dado, muito será cobrado. Já não tem mais desculpa. Né? A partir do momento que você já sabe, já não tem mais desculpa. Né? Ah, eu não sabia, agora tu sabe. A partir de agora, se voltar a fazer, é com você e com a sua consciência. E é o que nossos benfeitores espirituais respondem, Kardec. Onde habita as leis de Deus? Onde habita as leis de Deus? Na consciência. É na consciência. Eu comigo mesmo.
E a gente se coloca também, muitas vezes, nesse lugar daquele que vai ajudar o outro, né? Mas nós, muitas vezes, precisamos ser ajudados. Porque também a gente pode cair no erro de alimentar apenas o intelecto, né? E a alma. O intelecto tem que falar a alma, né? A doutrina, tudo isso aqui, esse acervo, precisa fazer parte da minha vida, né? Como prática. Senão, isso é uma teoria da educação. O Piaget, né, falava sobre isso. Ele dá um exemplo muito interessante que é a cenoura. Ele fala assim: o coelho, quando come a cenoura passa a fazer parte do coelho. Uma parte ele vai eliminar, outra parte passa a fazer parte dele. E isso é o conhecimento. O conhecimento ele é meu quando ele passa a fazer parte de mim, quando ele faz parte da minha vida e quando eu passo a aplicá-lo na minha vida. Senão, está só no intelectual, né? E é isso que lá no Taragita, lá no livro No Último Canto, lá no livro hindu, Krishna vai dizer também para Arjuna. Ele fala assim: um homem, depois que leu todos os livros do mundo, e quando aqueles livros passam a fazer parte da sua vida, ele não precisa mais acessar os livros. Então ele pode queimá-los, porque eles já fazem parte da vida dele. Não precisa queimar não, tá, gente? Mas o que ele está querendo dizer com isso? O livro passou a fazer parte de mim. Isso vive em mim. Tão bonito quando fala, né? Eu vivo em mim, ele vive em mim, eu vivo nele, né? Acho que é um salmo. Quando isso faz parte de mim, não é só mais um intelectual. É o moral, né? O tripé da nossa doutrina, né? Religião, ciência e filosofia. Tudo isso faz parte da minha vida como algo que precisa ser aplicado. Senão, precisa voltar a ler o livro ou ouvir o outro, né? Existe um livro do Chico Xavier que foi um achado, um livro pequenininho chamado Caravana da Esperança. É um livro de cartas psicografadas. E eu comprei ele nem lembro, foi um centro espírita que eu fui. Ele era bem velhinho, mas eu gostei da capa, ele era amarelinho e tal. E vai contar a história de um rapaz chamado Candinho. Ele tinha, acho que ele tinha 18 anos ou 19, enfim. Não lembro a idade dele ao certo, mas ele era um jovem que vai com um grupo de jovens tomar banho no rio. E eles ficam naquela pula, pula, pula. E o que acontece? Candinho pula. Pula de cabeça. E no final, ele encontra uma pedra no fundo do rio. E ele fica tetraplégico. Ele já sai dali direto para o hospital. Ele fica internado durante 7 meses. E tem algumas complicações, infecções, e aí teve que amputar a perna. Foi uma coisa. E ele fala que o baque foi tão grande que afetou o seu perispírito. Não foi só a parte física, né? E ele fala assim: eu ainda estou muito confuso, escrevo essa carta com a ajuda dos amigos espirituais. E ele fala que aquele período de 7 meses em que ele ficou internado, para ele foi um período de aprendizado. Coisas que ele não havia aprendido durante aquele período em que ele tinha, entre aspas, saúde, ele aprendeu muito ali. E ele diz: agora estou aqui tratando da vida maior. Ele adquiriu a consciência ali do que é a vida, né? A vida é algo tão grande. Existem tantas encarnações, mas a vida é uma só, né? E a gente vai encontrando tanta gente no meio do caminho que nos ajuda, às vezes nos atrapalha, mas o que a gente faz com esses erros, né? Os meus erros com os erros dos outros. Tem aquela música da... Esqueci o nome dela. Ela vou te falar de justiça e de amor. Mas o refrão que é: somos todos uma só família,
Hoje sou pai, amanhã sou filha, é a bênção da reencarnação. Está todo mundo aqui no mesmo barco para aprender, né? E ninguém se encontra à toa. Ninguém se cruza à toa. Em algum momento a gente vai descobrir o porquê daquilo, né? Tem momentos que, principalmente quando a gente é adolescente, fala assim, não pedi para nascer, né? Mas pediu sim, pior que pediu, naquela família. Tá lá no plano reencarnatório, tá lá, você pediu. Tu não lembra, porque o pai colocou o véu do esquecimento, senão, não acredito, eu pedi para nascer aqui mesmo, não tem como voltar não? Não, não tem. E a gente precisa resolver algumas coisas. Não é aquilo que Jesus fala, se reconcilia com o teu irmão enquanto ainda é tempo. Enquanto ainda é tempo. Vou deixar para a próxima vida, ele vai voltar contigo. Vai voltar. Era marido, vai voltar como filho. Era filho, vai voltar como pai. De alguma forma, vai cruzar a tua vida. E eu até brinco. Tá gravando, mas tudo bem. Tem gente que é tão difícil que eu falo assim, já se reconcilia com ele agora, nessa vida, que talvez na próxima tu nem vai cruzar com ele mais. Já resolveu, né? Só coisa boa. Só falta mais 889 pessoas para você resolver alguma pendenga, né? Então, se a gente não adianta fugir, a gente foge. É igual gente, vizinho chato que atravessa a rua, daqui a pouco encontra ele lá no mercado. Do nada ele aparece. Não adianta. Isso vai acontecer. E se a gente foge disso, nós estamos perdendo a oportunidade de nos moldarmos, de fazer a nossa reforma íntima, de fazer a faxina, né? E de buscarmos, de procurarmos sermos pessoas melhores. Existe um conto zen budista que conta a história de um aprendiz de mandarim. E ele é um aprendiz, mas ele recebe o mestre o chama e fala: a partir de hoje você tem uma missão muito importante numa outra terra. Ele, tudo bem, mestre. E ele sai correndo, vai para a porta, e o mestre fala assim: volta aqui que eu tenho que falar uma coisa. Aí ele volta. Diga, mestre, acima de tudo, não perca a paciência. Tá bom, mestre. Vai correndo. Pega lá aquele monte de papel. Vai. Quando ele está lá na porta, o mestre o chama novamente. Ele já volta. Diga, mestre. E o mestre fala para ele: acima de tudo, não perca a paciência. Ele, tá bom, mestre. Aí pega as coisas. Quando ele está lá na porta de novo, o mestre o chama. Ele já volta, já bufando, né? E o mestre começa a falar, acima de tudo, ele responde: eu já sei, acima de tudo, não posso perder a paciência. Perdeu. Acabou. Não está preparado. O mestre fala: você não está preparado para essa missão. Vai ficar aqui penando comigo. Se a gente não trabalha a paciência, vai ficar. Não aprendeu agora? Vai aprender de outra maneira. Não foi aqui? Lá na frente vai. Não foi nessa situação? Vai ser de outra. E aí o mestre fala, explica para ele. Nós, antes de levarmos a paz para o mundo, nós precisamos trabalhar a paz dentro de nós, para nós sermos um instrumento da paz no mundo. O mundo está todo violento, não sei o que, isso aqui lá. É só reflexo do que nós estamos vibrando aqui. Só isso. Se nós conseguíssemos inverter a situação, ter um outro tipo de vibração, o mundo seria outro. Mas é muito difícil entrar no consenso. Somos muitos, cada um com uma história, cada um com uma vontade, e nós temos muita dificuldade de trabalhar a nossa vontade, como eu já falei. E aí Jesus vai nos explicar uma coisa, né? Meu reino não é deste mundo. Mas o reino de Jesus começa neste mundo, apesar de não ser deste mundo. Então está muito fácil, né? A gente começa a construir casa lá em cima. E aí? E aqui? O que eu estou fazendo?
né? A gente começa a construção aqui e agora. O Evangelho, Jesus fala, né? Não lembro o livro, quando ele está conversando com Bartolomeu na beira do rio, ele fala: o Evangelho precisa brotar nos corações da humanidade. O Evangelho precisa brotar aqui e agora, né? Mas quando é muito difícil para nós desenvolvermos essa consciência. Eu lembro do Papa Francisco, numa homilia dele, numa daquelas missas, né? O nosso Papa Francisco, apesar de nós não sermos católicos, ele nos ensinou muito, né? Ele deixou um legado para nós. E eu lembro de uma missa dele, que eu gosto de ir lá no site do Vaticano, fico lendo as coisas, faço essas coisas. E ele falava assim: onde estão os poderosos? Onde estão o legado desses poderosos? E pergunta novamente: onde estão os poderosos? E ele mesmo responde: estão todos deitados nos seus jazigos. É isso. Tu pode ser o cara mais poderoso do mundo. Nós passamos por uma coisa muito democrática, que é a morte. Ela vem para todo mundo. Mas até lá, o que a gente está fazendo, né? De construção de um ser humano melhor para um mundo melhor. Né? O mundo tá sujo, a calçada tá suja, a rua tá suja. Tu já varreu tua calçada? Né? Já podou tua árvore? E varrer calçada não é ficar mirando a mangueira lá, né? Vamos, que a água também está acabando. Então, quando no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, chamado O Cristo Consolador, Jesus fala: vinde a mim todos os que estão aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É muito interessante porque Jesus deixa claro, né? Eu aliviarei. Ele não fala que vai carregar a cruz de ninguém. Ele vai aliviar, né? E o Espírito da Verdade, lá na instrução desse capítulo, vai dizer: os que carregam suas cargas e ajudam seus irmãos são meus bem-amados. Então, além de carregar nossas cargas, ajudar o outro a carregar. É ajudar, não é carregar a cruz do outro, não. Lembra lá do Cirineu? Ele ajudou, mas depois Jesus teve que cumprir, levou a sua cruz até o final. E falava: louco, ele beija a cruz onde ele vai morrer. Chamava ele de maluco, até hoje chama, né? E ele foi até o fim. Ele carregou o seu fardo. É muito difícil carregar o nosso fardo. Ajudar a carregar do outro, então, é mais difícil ainda. E aí, voltando lá, que eu trago uma coisa, mas eu gosto de amarrar. Lá naquilo que o Papa Francisco falou, desses poderosos, ele vai perguntar do legado. Que legado essas pessoas deixam? Né? E a gente traz para a gente. E é sempre bom lembrar que riqueza, ser rico não é sinônimo de ser ruim, ser pobre não é sinônimo de ser bom. Né? A gente, às vezes, cria essa divisão, não tem nada a ver. Né? Mas ele vai falar que aquele que se prende a essa riqueza e não deixou nenhum legado para o mundo, porque o legado não é meu, eu morri e acabou. Quando eu deixo o legado é sempre para alguém. O que eu deixei para o mundo? Ele pergunta para essas pessoas. E nós, o que a gente deixa para o mundo? Fazendo o nosso exame de consciência, né? A nossa síntese, quando a gente vai lá dormir, o que eu faço? O que eu fiz para ajudar o outro? Ajudar esse outro como a vida é uma roda, na próxima eu posso estar na mesma situação que ele. E às vezes não é na próxima vida, não, tá na próxima situação. Ele tem uma coisa de próxima vida, né? Não precisa esperar muito, não. O que eu faço? Tem um conto da Clarice Lispector chamado Mineirinho. Esse conto vai contar a história de um ladrão, um assaltante chamado Mineirinho, que andava com o cordão de São Jorge. E o conto diz que ele havia sido... Na verdade, é uma mistura de conto, crônica, né? Vai contar a história desse ladrão que foi morto pela polícia.
E a narradora fala, ele foi morto com 13 tiros. E ela fala assim, mas por que ele foi morto com 13 tiros? Porque se apenas um podia matá-lo, ele foi alvejado. E a própria narradora fala, na verdade, os outros 12 foram pura vontade de matar. E a narradora fala, ela vai narrando como se ela tivesse ouvido os tiros. Ela fala assim, no primeiro eu chamo minha mãe, no terceiro eu dou um grito. Aí no 13º tiro ela fala assim, eu sou o mineirinho. Ela se coloca no lugar daquele homem, daquele ladrão, daquele bandido, fez tudo de errado, mas ela viu humanidade naquele homem. É fácil? Obviamente que não. É muito difícil nós vermos humanidade naqueles que praticam o mal. É muito difícil. Mas isso é o extremo. E aí a narradora fala, depois disso, dessa notícia, nós vamos deitar como se nada tivesse acontecido. E é isso que acontece na nossa vida. Não é sobre um bandido que foi morto. Isso é o extremo. São coisas que acontecem, que atravessam a nossa vida, que a gente poderia fazer algo para modificar ou amenizar aquilo, e a gente não faz. Como o nosso tio Kardec vai falar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que caridade não é sinônimo de esmola. Caridade não é só dar dinheiro, cesta básica para o outro. Não é isso. Até porque caridade não está atrelada a você fazer algo por alguém que é pobre, nada disso. Você parar e ouvir uma pessoa que é muito chata e que conta a mesma história 1 milhão de vezes, isso é caridade. É uma caridade enorme. É trabalhar à vontade, né? É trabalhar a alma. E é muito, a gente sabe que é difícil. Porque tem gente que você sabia chegou, vai todo mundo para o canto, fugiu, a pessoa ficou sozinha. Isso é caridade. Então são pequenas coisas que a gente pode fazer e a gente vai contando bônus hora, vai ficando lá na nossa poupança. E aí, nós temos 5 minutos. Eu quero caminhar. Primeiro, lembrar um homem que eu tive a oportunidade de conhecer, chamado Amazonas Hércules. Ele, lá do Centro Espírita Filho de Deus, no Hospital Curupaiti, o Centro Espírita era parede com parede do meu tio Bira, que tinha hanseníase, né? Ele era interno lá. E Amazonas Hércules, ele trabalhou a vida inteira, durante 50 anos, por uma outra vida possível, para ele e para o outro. Um homem que ficou totalmente mutilado pela doença, né? E ele não colocava isso como um limite, como uma desculpa para não fazer o bem para o outro. Ele era poeta. Ele tinha as mãos atrofiadas, então ele não podia escrever. Então, ele amarrava uma caneta com esparadrapo, alguma coisa assim, e batia na máquina de escrever. Ele foi se adaptando, né? E ele era um homem, a hanseníase, ela afeta a parte nervosa, né? Então toda atrofia tudo. Nariz, o meu tio, por exemplo, ele não tinha nariz, né? Mas o Amazonas Hércules, ele tinha uma coisa mais bonita que ele tinha, era o sorriso dele. Um sorriso enorme. E uma paz, uma serenidade, que talvez se eu tivesse naquela situação, eu não sei se eu teria toda aquela paz que ele tinha. Mas ele precisou trabalhar aquilo durante muito tempo por dentro dele, e ele percebeu que ele precisava levar essa paz para o outro. Então ele funda o Centro Espírita Filhos de Deus. Olha que nome, Filhos de Deus. Dentro do Hospital Colônia de Curupaiti, numa época em que você ser doente, você era um criminoso. Você não podia andar na rua, você pegava, fazia parte da lei sanitária. Você ficava lá. A pessoa ficava grávida, a mulher ficava grávida, eu podia acompanhar o filho. Tirava a criança e levava. Até hoje, existem os filhos separados procurando seus pais por aí, né? E pais procurando seus filhos. E Amazonas Hércules, para mim, ele foi o maior exemplo disso, de procurar trabalhar uma vida dentro da sua própria vida.
E aí eu quero trazer o Guimarães Rosa, lá no Grande Sertão Veredas, que vai contar a trajetória de um jagunço, um homem tão simples, um sertanejo que está andando. E Grande Sertão Veredas é justamente a travessia, ele contando a história da travessia dele, tudo aquilo que aconteceu na sua vida. E viver não é uma grande travessia? Com todas as intempéries, todas as surpresas, todas as coisas boas e ruins. E o Riobaldo, né, que é o personagem, ele vai contar a sua história. E aí, uma parte uma citação do livro. A vida é feita de poucas certezas e muitos dar-se o jeito. A gente está dando jeito para tudo, porque a gente não tem muita certeza de muita coisa. Né? Mas a gente acontece alguma coisa, o importante é tentar dar um jeito e continuar seguindo. E esse aqui. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Né? Então, que nós possamos ter coragem para seguir em frente. E quando faltar, que a gente tenha um pouco de paciência. E quando a gente perder a paciência, a gente tenha a certeza que pode ter uma próxima oportunidade. Né? É isso. Muito obrigado.